O vídeo de hoje é como eu mudei a minha relação com o dinheiro. Você tá aí tranquilo, vendo esse vlog e tá pensando, pô, a vida desse cara é fácil. Olha a hora, 4h21, tô indo pro escritório, pra vocês terem ideia. Você acha que a vida aqui na América é fácil, né? Que a coisa é simplesinha, que eu trabalho pouco. Saí de casa às 4h20 da manhã, saí do trabalho às 6 da tarde. Fiquei um dia e meio em casa, porque eu não estava bem de saúde. Você acha que alguém fez meu trabalho? Fez não. Tudo acumulado aqui, tô tendo que fazer sozinho. Espero que vocês tenham gostado das imagens de hoje, eu voltando dirigindo pelas vinícolas ali na cidade aqui que a gente mora, de Livermore. Cidade bem bonita, principalmente agora que o tempo tá legal de novo, parou de chover, super bonito. A gente vai começar a ir nas vinícolas agora e aí a gente vai mostrar para vocês também, tá? Mas vamos ao assunto de hoje, que é como eu mudei a minha relação com o dinheiro. Primeiro ponto da minha relação com o dinheiro que mudou: eu conheci a Paty. Esse foi o primeiro ponto. Por que eu digo isso? A Paty tem uma relação com o dinheiro que é totalmente diferente da relação que eu tinha com o dinheiro. Então ela é super conservadora, ela gosta de ter reservas, ela sempre pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de tomar qualquer ação com o dinheiro. Ela praticamente não faz compra impulsiva, é uma pessoa super controlada com o dinheiro, porque o pai dela é assim e foi assim que ela foi criada pelo pai dela. Eu, por outro lado, tenho uma relação extremamente desprendida ao dinheiro. Eu tenho muita compra emotiva, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que fez eu mudar a minha relação com o dinheiro foi ter conhecido ela. O segundo ponto que mudou a minha relação com o dinheiro foi o Arthur, né? Antes de eu ter o Arthur e antes de eu casar com a Paty, a minha relação com o dinheiro era: eu tinha uma previdência privada, que eu colocava o máximo de dinheiro possível no Brasil, que era... eu colocava 6%, eu colocava 12%, a minha empresa colocava mais 6%, então dava 18% ao ano. Então eu ficava pensando que 30 anos depois, que era o tempo que eu pensava que eu ia me aposentar, depois de 30 anos eu teria uma reserva de dinheiro bem grande, eu teria uma aposentadoria tranquila. E essa minha preocupação era eu guardar dinheiro para poder viajar, conhecer o mundo e, sei lá, mudar para um lugar bacana, com um clima legal, mudar para um lugar barato e bacana na Europa e ficar por lá o resto da minha vida. Esse era o meu sonho naquela época. Até eu conhecer a Paty e eu ter o Arthur. Porque a minha segunda prioridade, a segunda coisa que fez eu mudar a minha relação com o dinheiro foi o Arthur. Porque a aposentadoria, que era uma coisa importante para eu curtir a minha vida, deixou de ser a minha prioridade. A minha prioridade foi o quê? Agora, dar o que eu posso de melhor para o meu filho com uma segurança financeira, sem estragar o menino, literalmente. Então assim, meu filho, agora ele não pede as coisas ainda, mas daqui a um ano ele vai começar a pedir. Então ele vai, agora a gente vai no mercado, numa Target e tal, ele vê um carrinho, ele já fica pedindo. Eu sei que eu não posso dar para ele. E não é a questão financeira que eu não tenho a condição de dar. É que eu realmente não posso dar para ele, porque senão ele vai achar que tudo que ele recebe na vida vem de mão beijada. Então ele tem que ganhar aquele presente num momento especial, num dia especial, e não importa o valor daquele presente, mas ele tem que ganhar aquilo num momento que é importante para ele. Ele tem que ter essa relação com o dinheiro, com o presente, de algo importante, não de ser algo banal que ele pede e ele tem. O terceiro ponto que mudou na minha relação com o dinheiro é que agora eu tento não fazer mais compras impulsivas, eu sempre tento priorizar as coisas.
Então, vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma roupa, ou eu quero comprar um eletrônico. Para eu comprar uma coisa, eu vou deixar de fazer outra. Então, qual que é mais importante para minha família? Para minha relação com a Paty e com o Arthur. E aí eu coloco a prioridade nisso. Se é alguma coisa que eu quero a longo prazo, eu faço um planejamento para poder adquirir aquilo. Então, por exemplo, agora eu e a Paty, a gente está fazendo tudo que a gente pode para poder fazer uma reserva de dinheiro boa para a gente poder comprar a nossa casa aqui nos Estados Unidos. Então, daqui a alguns anos, a gente quer comprar uma casa aqui. Não pode ser agora, porque a gente tem que guardar o dinheiro primeiro e também a gente não sabe aonde a gente vai ficar. Se a gente vai ficar nessa cidade, se a gente vai mudar de cidade, se a gente pode mudar de estado, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. A gente está aqui há tão pouco tempo. Então, prioridades é uma coisa que faz muito a mudança do nosso planejamento financeiro aqui nos Estados Unidos. E o quarto e último ponto que eu vou falar aqui hoje são sobre sonhos, né? Então, todo mundo tem sonho na vida. Tem alguns sonhos que você vai realizar agora, tem alguns sonhos que você vai conseguir realizar daqui 10 anos, tem alguns sonhos que talvez só realize daqui 20 anos. Não sei qual que é o teu sonho. Mas eu tenho a minha lista de sonhos, a Paty tem a dela, e eu tenho certeza que o Arthur, quando tiver mais velho, vai ter a dele. Então, esses sonhos que a gente tem, que são de curto prazo, a gente vai fazendo eles ao longo que a gente tem um planejamento. Como, por exemplo, uma viagem, a gente quer conhecer um lugar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente se planeja, a gente executa isso da forma que é possível. Os de longo prazo, a gente pensa a longo prazo, assim, a gente tem que ir começando a fazer uma reserva financeira para executar aquele sonho futuro. E isso é uma coisa que também mudou na minha relação com o dinheiro quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos. Aqui existe uma diferença muito grande de custo do dinheiro, né? Vamos chamar assim. Então o juros aqui é extremamente baixo para muitas coisas. Então, coisas de longo prazo, aqui nos Estados Unidos é mais fácil de você conseguir esses sonhos do que era no Brasil. Então, no Brasil, a gente nunca pensava, por exemplo, em fazer um financiamento de um carro, porque a gente ia pagar uma fortuna de juros. A gente guardava um dinheiro, por exemplo, para poder financiar um carro. Aqui nos Estados Unidos a relação é um pouco diferente, porque a taxa de juros é de 2,5% ao ano, por exemplo, para comprar um carro. Então você tem outros sonhos que a gente não conseguia executar no Brasil e que aqueles são bem mais próximos da nossa realidade por conta dessa diferença do custo do dinheiro. Então esses são os 4 pontos que eu queria falar sobre a minha relação de dinheiro que mudou. Então a Paty é o primeiro, o Arthur o segundo, o terceiro é prioridade e o quarto são os sonhos. Então é isso, pessoal, essas são as dicas que eu queria dar. Se está gostando, dá um like, se inscreve aqui no canal e até amanhã. Tchau, tchau. You